Beleza. Então, começou ali a gravação, show de bola. A gente não gravou o primeiro comecinho aqui da aula, mas tá tudo bem. Foi só a revisão do que a gente falou na aula 1. A gente já vai passar aqui agora, inclusive, o que a gente falou na aula 2, que para mim, eu acho que essa parte, ela é uma das partes mais importantes. A gente falou bastante dos 5 erros na operação, a gente não foi a fundo em cada um, porque é bastante extenso o assunto dos erros e soluções de cada erro. Eu acho que uma coisa complementa muito a outra. E é importante a gente ter isso bem frisado. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou compartilhar aqui de novo. Beleza, ele já vai começar a compartilhar aqui com vocês. Eu vou dar só 2 segundinhos aqui, que ele tem um delay. Já começou a aparecer. Dá aqui aumentar um pouquinho a tela. E a gente vai repassar rapidamente. Eu não vou entrar em cada ponto, porque assim, cada um pode ir no YouTube e assistir a aula 1, a aula 2, que uma coisa vai estar complementando a outra e vai te ajudar a entrar mais a fundo nessas partes dos erros. A gente quer só falar de estratégia, a gente só quer falar de coisas que deram certo, a gente quer falar de ferramentas, de mailing, de estratégia, só que a maioria dos Corbans ignoram os problemas que estão acontecendo dentro da operação dele. Se você tem uma operação e quer crescer a operação, a primeira maneira de você crescer é você acabar com os problemas que estão acontecendo, porque esses problemas, eles vão ficar maiores, e quanto maior for a sua operação e mais problemas ela tiver, pior vai ser para você. Mais complicado vai ser a sua vida dentro da operação. Quem hoje, por exemplo, não vende ainda pelo menos 1 milhão em portabilidade, é tranquilo. Quando está vendendo 200, 300, 400, 500 mil, 600 mil, até 800 mil mais ou menos, dá para você trabalhar tranquilo, às vezes sozinho. 1 milhão de reais você trabalha sozinho. Você consegue relevar muita coisa, trabalhar mesmo sem ter um sistema prontinho ali para você, um processo, tudo mais. Mas se você quer levar a sério o seu negócio, eu sei que você quer, senão você não estaria hoje na aula 4 da nossa jornada Corban Estratégico, esses erros precisam cair por terra. Você precisa eliminar esses erros um a um do seu negócio. Então a gente falou detalhadamente sobre o erro número 1, que para muita gente, mas Thiago, isso aí, né, parece mais do mesmo, não sei o quê. E quando a gente vai analisar dentro da operação da pessoa, ela está cometendo esses erros. Ela está deixando de olhar para a operação dela, porque ela acha que sabe demais, só que às vezes dentro da própria empresa dela está acontecendo, que é ela ser aquela pessoa que trabalha muito com a intuição e com o achismo. Sabe aquele tipo de pessoa que ela viu uma vez um treinamento, ou ela leu uma vez o roteiro, e ela não se recicla, ela não se atualiza? Não sei se esse é o caso que você tem, você que está aqui comigo hoje. Às vezes você já está no mercado há muitos anos como eu, e você não recicla, você não está indo atrás de conhecimento. Me fala muito de você o fato de você estar aqui agora, vendo essa aula. Mostra que você está comprometido em mudar o seu negócio. Seja porque você quer escalar mais, ou porque você quer melhorar a qualidade do que você já tem. Nos 2 casos, você tem que corrigir esse erro se estiver acontecendo. Você vai saber da seguinte maneira: olha para a sua operação, pega os últimos 3 meses e faz uma média. Se você estiver pagando menos do que 60%, eu vou ser até um pouco pé no chão. Se você estiver pagando menos de 60% dos seus contratos hoje, você está cometendo esse erro. Se você estiver pagando mais de 70%, pode ser que sejam outros os seus erros. Mas o que eu tenho para te dizer é, se você hoje não paga pelo menos 70% das operações que você digita, você está cometendo mais de um erro desse que a gente vai falar aqui. E um deles, que eu tenho certeza que alguma parte do processo da sua empresa está cometendo, é usar intuição e achismo ao invés de usar realmente o que estão nos roteiros dos bancos da sua esteira. Então, esse é um dos erros muito comuns quando a gente fala de operação de portabilidade para os Corbans, seja você sozinho ou seja você que tem uma empresa grande. Esse erro acontece muito. Toda vez que eu vou dar uma mentoria, toda vez que eu vou dar uma consultoria, toda vez que eu abro, junto com alguém, o relatório dele, que a gente vai olhar as operações para a gente ter uma síntese do que está acontecendo, eu vejo isso acontecendo. O erro da pessoa confiante demais, fala coisas que não são a regra exata, pelo menos às vezes atualizada do banco, aí que é a questão de você se atualizar, sempre estar participando dos treinamentos do banco, principalmente, em contato com o seu gerente, se você não é direto ainda, contato com o seu gerente e, claro, com um gerente que sabe o que está fazendo.
Volto a falar, porque eu não tenho medo de falar isso, porque é realidade, muitos gerentes não fazem isso. Ó, aqui eu já falei com 2. A Cora acabou de falar comigo, o Uriel acabou de falar comigo, são gerentes. Eles estão aqui na aula, trocando ideia, aprendendo, ensinando e se atualizando e atualizando a galera. Isso são gerentes bons. Agora tem gerentes que nunca participam de uma aula, nem do banco, nem de outros parceiros para potencializar o que ele poderia passar para o parceiro dele para ele vender mais, e ele vai te falar de coisas que ele aprendeu há 2 meses atrás, há 5 meses atrás, há 1 ano atrás, que não funciona mais agora. Então isso é importante, não cometer os erros de confiança demais, intuição ou achismo. Tem sim que ler roteiro atualizado, tem que cobrar do banco o roteiro atualizado, tem que entender o que está acontecendo dentro da esteira, porque muita coisa é depois do roteiro. Você tem o roteiro como uma base, mas tem coisas que é depois do roteiro que acontecem, que no dia a dia a gente vai entendendo os macetinhos ali e vai passando para nossa equipe para otimizar o processo. Tá bom? Então esse é um ponto muito, mas muito importante que você precisa corrigir se você está tendo esse problema. Segundo erro, que é um erro assim, a gente falou um pouquinho agora no começo dessa aula, e eu vou só citar mais uma vez, porque ele é um ponto crucial para o seu negócio decolar. Se você faz uma análise estratégica baseada no seu CRM, cara, você vai perder muita produção. Tem casos que o seu CRM vai te ajudar a pagar lá seus 30, 40, 50% das propostas. Só que você não pode ficar otimista pensando que você vai pagar tudo, não, que você não vai. Você vai desperdiçar muita grana, tá? O importante é você usar o CRM que você tiver como uma pista. Ele é uma pista para te falar aonde que é o histórico financeiro do cliente. Mas o ideal é você ir dentro do sistema do banco para pegar as informações. Então, se você não viu a aula 1 e 2, eu falei bastante na aula 1, na aula 2, como que eu faço isso, e é melhor que você, inclusive, vá lá e assista detalhadamente como que eu tiro o cliente do ponto A e levo ele para o ponto B de maneira estratégica. Na aula 3, que foi a aula de ontem, inclusive, eu explorei muito isso e mostrei, inclusive, os filtros de como que eu construo as estratégias e como que a gente faz, tá? Isso é importantíssimo. Erro 3, vamos terminar aqui o erro 2 e vamos para o erro 3. Acabei de explicar um pouquinho agora a questão da fase de retenção. Esse erro aqui é um erro que ele é conjunto com a falta de relacionamento seu ou dos seus operadores com o cliente. A maior parte do erro, ele está em 2 pontos. Na hora da retenção, se você está tendo retenção demais. Primeira questão, se você está perdendo mais de 40% dos seus contratos por cancelamento, se pelo menos 20% for retenção, você está errando nos 2 pontos ou nos 2. Primeira coisa, deixar o cliente abandonado, sem você ter um feedback para ele durante o período da retenção. Você fala para ele que tem retenção, mas você não acompanha ele. Aí o que acontece? Outra pessoa entra em contato, ou ele vai em outra financeira, ou então ele atende por um momento de bobeira, ele atende o outro banco e ele até esqueceu de você, porque faz uns 5 dias que você não fala com ele. Esse cliente vai ser abordado pelo outro banco e rapidamente vai se tornar uma presa fácil para ser retido. Então, esse ponto de você deixar o cliente abandonado é um ponto que você tem que ter atenção na tua operação, para você diminuir a retenção. Segundo ponto, é você não explicar para o seu cliente o que vai acontecer no processo. Se você não explicar na hora da venda, se convencer o cliente, depois que você convenceu para sacramentar, você tem que garantir que o cliente vai te escutar. Então você tem que explicar para ele o que vai acontecer durante o processo de retenção. É fundamental que você instrua o seu cliente, olha, vai acontecer desse jeito, o banco vai te ligar, o banco vai falar isso, o banco vai fazer. Instrui o seu cliente para ele entender como que vai fluir o processo, até para ele não ficar te cobrando toda hora. E agora, quantos dias falta? E aí, estão enchendo o saco, estão me ligando e não sei o quê. É importante que você instrua ele. Se você não instrui ele e se você não acompanha, você vai sofrer muito com retenção. Então, esse é um ponto importantíssimo dentro do processo de retenção que você precisa fazer, tá bom? Esse é muito importante, muita gente deixa de ganhar muita grana com portabilidade por não fazer essas 2 partes, tá? Então, eu tô mostrando para você o que faz e o que não faz, beleza? Erro 4, aqui é o ponto dos gestores. Você que é gestor, dono da operação, que eu acredito que todos que estão aqui são, seja direta ou indiretamente, está dentro da gestão do negócio. Quem não trabalha com metas e estratégias bem direcionadas na operação, infelizmente, está pedindo para sempre estar frustrado. Sempre, sempre, sempre. Porque se você não sabe que caminho vai, qualquer um vai ser bom para você, qualquer um vale, qualquer caminho é válido. E não é desse jeito que você vai chegar nos números que você quer. Eu sempre que converso com os Corbans, eu pergunto, cara, qual é a sua meta no processo?
de portabilidade? Qual é o número que você quer vender? Quanto que você vende hoje? A maioria, quando eu vou conversar, eu vendo 100 mil, eu vendo 200 mil, eu vendo 300, eu vendo 500, eu vendo 1 milhão. Beleza, se você vende 1 milhão, qual é a tua meta? Nos próximos 6 meses, quanto que você quer bater? Quanto que você quer vender? Eu quero vender, a maioria fala um número bem maior do que ele vende. Se ele vende 1 milhão, ele fala que quer 10, ele fala que quer 5, que quer 20. E quando eu faço a segunda pergunta, ele fica todo embananado, que é exatamente, você já parou para pensar o que você vai fazer para chegar nessa meta? Você já traçou exatamente as estratégias com base no que você faz hoje, você tem esse resultado. Você já pensou o que você vai fazer? Você já metrificou o que você vai fazer para chegar nesse número com esse prazo que você acabou de me responder? Aí a pessoa, não sei, não, vou colocar mais gente na empresa, não resolve. Eu vou contratar mais sistema, não resolve. Cara, não resolve, você tem que saber exatamente, metrificado o que você vai fazer. Eu expliquei isso na aula 2. Se você vê com detalhes a aula 2, você vai ver exatamente eu explicando passo a passo como que você monta a estratégia, como que você monta as metas, como é que você faz para esse jogo acontecer. Tá inclusive mais detalhado abaixo nesse PDF. Então esse é um ponto. A maioria dos Corbans que querem levar a sério o negócio e querem ter números expressivos, que portabilidade não dá para você ter portabilidade vendendo 100 mil, 200, 300 mil. Isso é para começar. Mas se você quiser ter um negócio, você tem que pensar no seu negócio começando com 1 milhão para frente, mesmo que você esteja sozinho, porque a portabilidade é volume, tá bom? Isso você tem que entender. Às vezes você está acostumado a vender no balcão da sua loja, no seu WhatsApp, 50 mil, 60 mil, 100 mil de FGTS, de novo, esse tipo de coisa. Com o mesmo esforço que você faz 100 mil de novo, você vende 1 milhão de portabilidade com o braço para trás, só para você ter uma noção, tá bom? O Thiago, você tá falando isso só para me animar. Não, é realidade. Prova, isso aí eu provo e reprovo para você milhares de vezes. Se você quiser trocar ideia comigo depois no privado, eu te dou o prazer de ir lá trocar uma ideia e vai ser uma honra te provar isso. Tá? O quinto erro, um processo bem definido. Aqui é o calcanhar de Aquiles de 99% das empresas que a gente tem passado aí como mentor, como parceiro, como amigo, como alguém que está próximo e a gente troca uma ideia. A maioria das empresas não tem bem definido como, quando e quem vai executar cada tarefa na operação. Se você é sozinho, você tem que dividir o seu tempo e você vai ter que se explicar ali para você e montar um organograma para ver quando você vai fazer, que momento você vai fazer cada tarefa, para você ficar organizado. O problema é que o Corban, o que ele faz? Ele fica o dia inteiro com o WhatsApp ligado, o dia inteiro no Facebook ligado, o dia inteiro com o Instagram ligado e não produz as metas dele. Ele acaba ficando frustrado, trabalhando 16, 18 horas por dia, porque ele não traçou a meta e as estratégias, que é o erro 4, junto com o erro 5, definindo como, quando e quem vai fazer cada tarefa. Se você é sozinho, é você mesmo. Tem que organizar o seu tempo para que isso aconteça corretamente. Então, esses são os 5 erros. Eu já até detalhei um pouco cada um deles, ó. Aqui esse PDF eu posso depois liberar ele para você de novo, se você não tem ele ainda. Já mandei nos grupos que você de repente chegou até aqui, lá no grupo da Luciana, no meu grupo, no grupo da jornada, nos meus grupos de aluno e de mentoria, eu já mandei lá e todos eles têm acesso. Se você ainda não tem por algum motivo, você me avisa que a gente manda para você esses 2 PDFs e você vai poder ver aqui ó, detalhadamente como resolver cada um dos erros, tá? Eu expliquei isso na aula 2. Então, aqui a gente tem na aula 1 todo o processo, né? Expliquei para você, não estava gravando, que veio o replay, vai ficar meio bravo, mas eu expliquei todo o processo, o PDF está disponível para você, os 5 passos para você ter uma operação saudável de portabilidade. E depois que você tem uma operação saudável de portabilidade, você entende o processo de como ela funciona, você vai ter que corrigir os erros. Uma vez que já tem o processo, está atuando nele, você vai errar bastante. Essa é a maneira de você corrigir os erros, é otimizar a sua operação. Ontem, na aula de ontem, o que a gente fez? Eu vou repassar rapidamente aqui um pouquinho do que a gente fez, porque teve bastante gente que não viu o replay. Eu vou só parar de compartilhar essa tela aqui e vou compartilhar a outra tela, tá? Deixa eu só ver aqui se tem alguma dúvida no chat. Enquanto vocês estão vendo eu falar aqui, ó, vocês podem colocar as dúvidas de vocês no chat. Eu vou ler depois todas elas, vou responder todas elas, para deixar você afiado, para você não perder nada, tá bom? Isso é importante. Hoje é a última aula da jornada, mas não é a última vez que a gente vai se ver. A gente tem várias maneiras de você continuar com a gente, tá bom? Já já eu vou falar um pouquinho mais de uma delas. Daiane Souza, acho que é a primeira vez que ela veio para cá, né?
onde eu encontro o link das aulas anteriores gravadas no canal do YouTube, tá bom? A gente tem um canal no YouTube, eu mandei ali acima o link do canal do YouTube. Você pode entrar lá no canal do YouTube e ver. Eu criei uma playlist hoje, inclusive, organizada, com a primeira aula, a segunda aula e a terceira aula que já foi pro ar. Essa é a quarta aula que vai entrar também amanhã na playlist para a gente subir pro YouTube e ficar organizado. As 4 aulas da jornada. Nas 4, a gente destrinchou todos esses assuntos, tá? Quem não tem o PDF, pode me chamar lá depois, tá bom? Que eu já deixo arredondadinho para você. Eu acabei pulando uma dúvida ali do Alex Nogueira, que tá sempre com a gente. Muito bom ter você conosco, viu, parceiro? Com quantas parcelas pagas você acha ideal para trabalhar com porte pura? Depende de como que você vai fazer. Eu pego porte puro a partir de uma parcela paga. Cara, depende, brincadeiras à parte, mas depende de como que você vai operar, tá? Se você for operar com um banco que tá na SRCC, tem que ver se é banco de rede que você vai pegar, se é banco Corban. Se for banco Corban, você vai ter que pegar a partir de 12. Agora, se não é banco Corban, é um banco de rede, você pega a partir de 1 a 2 parcelas, que é ideal, inclusive, o cara acabou de fazer lá, gastou a grana, e você já vai oferecer para ele uma redução. 2, 3 parcelas ali é o ideal você pegar. E eles, geralmente, no banco de rede operam, se você não pegar um caixa da vida, né? Vamos pegar banco de rede como o Bradesco, como o Itaú, que não é o Corban, eles operam com taxas um pouco mais altas, tipo 2,14, a carteira do ano passado todinha aí. É uma carteira excelente para você fazer redução de parcelas, tá? Mas se for Corban, a partir de 12 parcelas pagas. Aí você consegue já reduzir bacana, tá? Deixa eu ver se eu deixei alguma outra fora dele aqui. Regina, repete esses bancos. Acho que eram os parceiros que estavam falando de bancos ali, né? Luciana Torres, Bradesco é ir pro céu direto, pra você ver, né? Olha só, já sofri com o Bradesco. A gente é direto o Bradesco aqui. Hoje eu não produzo mais com ele, não. A gente já foi direto o Bradesco. Mas era porque a gente abria prefeituras. Eu e meu pai, a gente tinha uma parceria ali, e a gente abria prefeituras, operava prefeituras, convênios com prefeituras, e aí acabou que a gente foi para Porto junto com isso, mas não foi a mesma coisa, não. Bem diferente, tá? Margem fica represada de 7 a 20 dias úteis, quando libera, né? Depois que você reduz aporte. Quanto à margem fica represada, respondeu já, o extrato do PAN já faz há muito tempo, beleza. Sim, deixa eu ver, onde é que eu parei aqui? A Cora falou já respondeu também. Onde encontro os links das aulas anteriores, já mandei. Não tenho esse, Thiago, beleza. Reenvia, se possível, todos os PDFs no grupo, pois tem muita gente nova ali, verdade. Vou reenviar lá, tá? Tem uma cliente com 2 pagas do BB INSS. Será que consigo portar? Caso possa, por qual banco você me aconselha a fazer? Pois é, aí é um caso assim, ó. Cristiane, depende da taxa que ele tá. O Banco do Brasil é banco de rede, né? Então, assim, é legal aportar banco de rede, mas o Banco do Brasil, inclusive, tem sido um sacana no envio dos saldos. Muitos saldos estão chegando bem mais altos do que a realidade aqui pra gente, tá bom? Tem que ver, no seu caso, qual é a taxa. O ideal, o que você faz? Você pede para o cliente para entrar no aplicativo dele, com certeza ele tem conta no Banco do Brasil, abre o aplicativo, vai lá, e pega e vê qual é o número do contrato, qual é a taxa, saldo devedor, praticamente tudo você consegue ver pelo aplicativo. E a partir dali você consegue ver aonde que compensa para você portar. Depende muito do saldo devedor e tudo mais. Depende do que você vai fazer também, só porte com, se é só porte puro, se é porte com refim, entendeu? A minha operação, ela é baseada em porte com refim. A gente faz aqui e ali um porte puro, mas não é nosso foco, tá bom? Então, assim, não sou o maior especialista para te falar de porte puro. A gente faz também, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de liberar grana. Eu trabalho com tomador. A nossa estratégia é trabalhar com tomador. Então, o cara quer dinheiro. Ele tá falando com a gente doido por dinheiro. Quando a gente fala de dinheiro, o cara abrir o olho, tá bom? O meu gerente, que demitiu na sua primeira aula lá atrás, fica pedindo para voltar a produzir com ele. Mandei o link do grupo para ele aprender portabilidade. Sim, mande ele aprender, que ele pode se capacitar, e se ele se capacitar, pode ser que ele volte a ter você no futuro. Eu sempre mantenho as portas abertas. Os lugares que eu já passei, na maioria dos lugares, eu sou muito bem-vindo para voltar, então sempre pedindo que eu volte. Eu sempre mantenho a porta aberta, é o que eu aconselho para todo mundo. Não brinco aqui e falo, gente, demite seu gerente, mas não é pra você ir lá e tratar mal o cara e falar que você não vai produzir mais, porque você viu o Thiago ainda falando que tem que demitir ele. É uma maneira da gente brincar junto, tá, gente? Mas olha, a questão do você que é Corban, você tem que ver onde que para você é viável trabalhar, onde que compensa, onde que não compensa, para você seguir ali. Deixa eu só tomar uma água que eu vou compartilhar com vocês aqui o que a gente viu na aula 3. A gente já viu a aula 1, já viu o que a gente viu na aula 2 revisado, e agora a gente vai revisar o que a gente viu na aula 3, tá bom? Que foi a aula de ontem.
Mara Brito, uma dúvida, né? Parcela de 2.000 e pouco, 20 parcelas pagas, mas taxa baixa do Inter. Consigo portar? Aí depende, que o Inter trabalhou com as taxas assim, fora da caixinha, totalmente fora da caixinha. Depende do saldo que ele vai retornar. Se o saldo que ele retornar for possível cobrir, você consegue. Se não for possível cobrir, segue o baile. Muitos e muitos e muitos a gente não consegue cobrir hoje. Ele fez uma carteira Inter, Olé, quem mais? Cetelem, principalmente no CIAP, eles trabalham com a carteira, assim, fora da realidade. Teve nó 0,99, 0,50 lá no passado, assim, uma loucura, 0,68. Esses aí você nunca vai conseguir portar. Só se ele estiver terminando, acabando o contrato dele, aí você vai pegar um banco como o BRB da vida, como o Imbursa da vida, aí você vai conseguir portar. Mas, fora isso, muito difícil, porque a taxa de entrada é a barreira na maioria dos bancos, tá bom? SIAB, mesmo BRB também, taxa, BRB também teve um tempo de taxa 0,99. Teve uma abertura nos bancos, né? No INSS teve uma festa aí do banco Itaú Corban, do banco Cetelem, teve um pouco de Bancolé também, teve um tempo que foi difícil, estava 1.09, 1.012, 1.011, 1.14, 1.27, 1.37, esse tempo aí. Só consegue portar a partir de 35 pagas, geralmente. É mais ou menos um crivo que a gente tem feito aqui. A gente consegue portar Cetelem. Muita gente, mas não dá para portar Cetelem. Dá sim, só que tem que ter parcela boa e tem que estar acima de 35 parcelas pagas. Mesmo com a taxa de 1.09, a gente consegue cobrir. O que está acontecendo nos últimos dias agora é que está havendo um movimento desses bancos mandando saldo acima do que a realidade. O saldo está vindo mais alto. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que reditar a proposta. Espera uns 2, 3 dias que voltou o saldo e não cobriu, redigita a proposta e segue o baile. Geralmente, na segunda, na terceira, vem o saldo devedor correto. Às vezes vem, às vezes não. Se vier de novo errado, aí você faz uma denúncia. Cobre em qual banco você tem contendo 5 pagas? BRB, tá? No meu caso aqui, eu digito BRB quando eu pego o cliente lá com a taxa de 1.09, 1.011, 1.14, 1.37 e tá com mais de 35 pagas e a parcela é acima de R$ 105, eu digito BRB e passa, tá bom? Cobre, só pegar o coeficiente lá e dividir. Eu uso esse coeficiente no INSS como base, 0.02420, para você ter um norte. Pega a parcela, divide pelo coeficiente, vai achar o valor bruto, aí você pega o seu saldo devedor e diminui. Se sobrar pelo menos umas 2 parcelas do cliente, a parcela é R$ 200, sobrar no mínimo uns 400, 450 para o cliente, segue o baile que vai dar certo, a maioria das vezes, se o saldo não voltar bem mais alto do que você pegou ali. Sobrou mais de uma parcela e meia, 2 parcelas, a chance é grande de dar viabilidade, independente da taxa que está na entrada do contrato ali. É isso que a gente tem feito aqui com o BRB, tem dado certo, a gente tem conseguido pagar bastante Cetelem com parcelas aí com taxa de 1.09, 1.011, 1.014, que a galera fala que não consegue. A gente tem conseguido. Só que esse crivo, quando eu vou perguntar para as pessoas que falam que não consegue, aí ele vai me falar, mas só tinha 20 parcelas pagas, 22, 27, 29. Aí a gente fala, gente, é porque, olha, tá vendo o macetinho que a gente passou? Cara, não só na jornada, antes nas aulas ao vivo a gente falava desse macete também, e a pessoa não tinha sacado isso ainda. 69 anos, quero tirar do PAN, taxa de 1,79, parcela de 397. Onde eu consigo portar? Vários bancos com essa taxa aí, a idade está muito boa, né? Você consegue portar para vários bancos. No PAN aí, na minha carteira não encaixava no C6. A minha esteira, gente, já está configurada com 3 bancos. Você vai definir a sua. Nesse momento, a minha esteira está sendo da Ecoval, não ia conseguir por causa da idade, que é até 68 anos lá, então já não ia dar certo. Aí, segundo banco da minha esteira, Crefisa, seria o banco que iria encaixar, nesse caso aqui, por quê? Porque o cliente tem 69 anos, no Crefisa vai até 73 completos. Só que no Crefisa não ia encaixar a taxa do jeito que eu queria, porque o mínimo lá da taxa é 1,80 com comissão que presta. 1,77 é a taxa mínima aceita em algumas tabelas. Então, assim, tá 1,79. Se for real essa taxa, tem chance que consiga encaixar no Crefisa. Não deu no Crefisa? Aí tem um BRB da vida. Mas tem outros bancos que você pode fazer. Você tem que analisar onde para você é mais interessante. Já tentou C6 e não deu. Procura outros. Crefisa é um candidato que onde você ainda tem a disponibilidade da taxa de 1,77. Tem vários outros.
BRB acho que não está fazendo PAN. Tá sim, BRB está fazendo PAN sim. Acho que depende da promotora, tá bom? Faz e faz bonito ainda. Boa noite. 75 anos, algum banco faz portabilidade em 84 vezes, taxa de 1,69? Com a taxa de 1,69, não. Hoje eu estava trocando uma ideia bacana, inclusive, com o Uriel sobre isso, só que tem que ter taxa a partir de 1,80 para encaixar lá no PagBank. Me corrija se eu estiver errado, se o Uriel estiver por aí ainda, a taxa mínima aceita lá 1,80, né, Uriel? Até 75 anos completos, não é isso? Já falou que sim, beleza, já confirmou que sim, tá? Só que taxa de 1,69 não encaixa. Alex, qual aquele fator que você usa para ver manualmente se dá para fazer portabilidade, que você coloca na sua equipe para fazer direto sem usar o sistema? Pode falar como faz novamente, por gentileza? É esse que eu acabei de passar aqui. Você já vai falar, tá, Paulo? Deixa eu passar aqui para eles. 0.0, 2420 é o fator. A fórmula é essa aqui, ó. Deixa eu colocar para você entender a forma que vai dar certo. Todo contrato de 1.80 para baixo vai enquadrar. Fator 0.02420. O Uriel tá com o áudiozão aberto aí, ele vai falar alguma pérola pra gente já, quer ver? Ó? Dividido. Aqui, só confirmar aqui. 200 24, 20. Beleza, é isso mesmo, tá? Só para ficar legal a fórmula que dá para usar por todos. Vamos lá. Cela dividida pelo fator. Aí o fator padrão é aquele ali que eu estou utilizando. Igual valor bruto. Eu vou digitar no chat para ficar fácil de vocês entenderem, tá? Menos saldo devedor igual lucro. Basicamente, essa aí é a fórmula que eu uso aqui. Ninguém usa simulador por causa disso, tá? Mas é claro, a gente precisa ir lá dentro do banco, ver a viabilidade, sempre. Paulão, Paulo Silva tá com a mão levantada. Pode abrir o microfone, pode falar, tá, Paulo? Então, boa noite, beleza? Boa noite, beleza. Deixa eu te falar a minha dúvida que eu tenho, porque ontem você estava dando uma demonstração de como fazer o filtro da base para fazer portabilidade, achar um cliente bacana para a gente trabalhar, correto? Correto. A minha preocupação com o mercado é o seguinte: a maciça, por exemplo, eu comprei a maciça, e aí acho que você também deve ter, muita gente deve ter. Só que antigamente a maciça era mensal, e hoje em dia a maciça ela tá vindo aí a cada 90 dias, tem casos que ela fica 180 dias sem vir, e isso vai desatualizar a informação, entendeu? E aí a minha preocupação é no futuro. Você tem alguma ideia, por exemplo, que nem hoje a gente tá trabalhando com uma maciça que acho que era de fevereiro, né? E mais ou menos isso. E já tem uns 2 meses que nós estamos trabalhando portabilidade aí. Então, quer dizer, se eu faço um disparo amanhã de WhatsApp, eu posso, e vou me basear num Vanguard nas informações, eu posso pegar muita informação desatualizada e às vezes a galera vai acabar perdendo tempo trabalhando aquela informação, né? Ou a gente fica refém se o cliente, a gente der sorte do cara ter a senha do meu INSS. A minha pergunta é, tem alguma ideia para o futuro, caso a maciça não venha para o mercado? Se você já fazia alguma coisa assim para atualizar a informação? Porque confiar em sistema como o Vanguard e outros Promobank, tudo na base offline, é maciça. Não tem nada diferente, né? O que a gente faz eu uso só como pista. Então, assim, eu falei bastante do robozinho do DataFast, que é o automatizador de confirmação de dados. O jeito que eu indico que todo mundo faça, se o cliente você tem pouco fluxo, você vai pegar o CPF do cara e vai você mesmo no sistema de informação, confirma, e aí automaticamente você consegue o dado correto, para você não falar para ele algo que não existe, o contrato que ele já refinanciou, que ele já aportou, que ele já quitou, o contrato que não existe mais. Eu gosto muito de fazer diferente. Eu gosto muito de fazer sempre, eu pego do banco, pego meu robozinho DataFast ali, confirmo todos os dados e mando ele, entendeu? Mando ele lá para ver qual é o saldo devedor real, qual é a taxa real, se aquele contrato ainda existe, tudo isso, para a gente conseguir ter o dado correto. É o que eu indico. Você tem tanto. O robô só é um automatizador, é para ganhar volume na quantidade de consulta que você faz. Porém, você pode fazer manualmente.
Entendeu? Entendi. Para captação se baseia naquilo que tem. Aí depois você confirma lá e torce para dar certo e vamos que vamos, né? Na verdade, aí você não torce mais para dar certo, você tem a evidência correta, né? É, Se você pegar só o CRM, aí você vai ter o problema de você não sabe se o dado existe mesmo ou não, porque ele vai ter desatualização. Agora, quando você pega o dado no dia dentro do sistema, até aquele dia ele tá válido. Vai acontecer se você der o azar daquele cliente ter ido naquele dia fazer aquele contrato em outro lugar, ou no dia anterior, por exemplo, e não tiver pago ainda. Aí você vai ter problema. No pior caso, tipo uns 5 dias atrasado, se ele já estiver fazendo a portabilidade com outro Corban, com outro banco, aí você tem esses pequenos dias de diferença. Mas fora isso, é bem assertivo. Esse é o jeito que eu recomendo, tá? Dá um feedback legal, só que assim, você tem que escolher a maneira que você vai trabalhar. Se você vai automatizar o processo para ganhar volume, você vai fazer manualmente mesmo. Pega seu CRMzão ali e vai fazendo lá na mão mesmo. Eu trabalhei um tempão sem ter o robô do DataFast. A gente fazia na mão aqui. O problema é a escala. Você não conseguir escalar um processo se você coloca seus atendentes ou você mesmo para ficar consultando o tempo todo lá. Você não consegue constar tantos CPFs assim num dia. O robô te ajuda a ganhar tração. É isso, nada mais do que isso. O resto você pode fazer manualmente mesmo. Então, respondido aí a do Paulão. São CMs que não tem atualização online. Tá, beleza. Vamos agora, então, repassar aqui rapidinho o que a gente fez ontem. Então, Olha aqui. Eu não tinha isso. Deixa eu passar aqui. O parceiro esqueceu o microfone ligado ali. Eu só parei rapidinho para não atrapalhar ele, que ele tá num papo com a gata dele. Deixa eu compartilhar aqui rapidão. Deixa eu pegar aqui. Eu vou compartilhar. Ontem a gente fez o desenho, só para a galera que não viu entender o que eu quero falar de trabalhar de maneira direcionada. Eu vou compartilhar de novo aqui a tela. Na estratégia que nós criamos ontem. Ontem a gente fez, eu fui pensando na estratégia, falando de buraco de roteiro, e criei junto com a galera exatamente esse bloco de notas que eu estou compartilhando aqui agora. E ontem eu falei como que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de pensar nos roteiros e pensar onde que tem oportunidade para a gente trabalhar, que a gente não tem tanta retenção, que a gente não tem tanta dor de cabeça para tirar o cliente de lá do outro banco. Então ontem eu mostrei como que eu estou trabalhando esse mês. Esse mês a gente tem trabalhado da seguinte maneira. A gente tem aproveitado os clientes do banco Itaú, Itaú Corban, que é o 029, porém a gente está trabalhando dentro dos buracos que tem no roteiro do Itaú. Quais são os buracos? Tem vários, mas um dos buracos que a gente está tendo bastante sucesso é na idade. O roteiro hoje do Itaú está com idade menor. Então a gente tem uma retenção maior nos clientes abaixo de 70 anos e uma retenção menor nos clientes acima de 70 anos, porque o banco hoje não tem um produto para oferecer para o cliente acima de 70 anos. Eles estão com o roteiro atualizado lá em 70 anos e 11 meses. Então essa faixa de idade de 70 a 73, 74 anos que seja ali, se você tem um caso de um PagBank até 75 anos, você consegue uma retenção bem menor e tendo muito resultado. Então a gente abriu ontem um e-mail, eu não vou reabrir aqui porque é um arquivo pesado e vai acabar travando muito a nossa aula, mas eu abri ontem, você vai ter a oportunidade de olhar lá eu fazendo na prática os filtros do mailing. Eu abri um mailing que a gente comprou de maciça, inclusive, peguei o meu estado, só do meu estado aqui do Amazonas, e a gente pegou o filtro e fez lá clientes do Banco Itaú Corban, que tem idade de 70 a 74 anos. Aí, o que a gente quis mais? A gente quis também parcelas acima de R$ 105, e com essa idade que a gente acabou de falar, e somente essas espécies, 21, 32, 41, 42 e 46. E aí a gente viu que na nossa região, aqui nas cidades próximas da gente, a gente tinha mais de 10 mil clientes com essas condições e com as parcelas do jeito que a gente queria, acima de R$ 105. E eu mostrei ontem as coisas que a gente tem que se preocupar, as particularidades dentro da estratégia. Que foi aqui, por exemplo, particularidades nessa faixa de idade, bancos que a gente vai trabalhar, soluções. Eu construí isso junto com a galera ontem. Então, a primeira coisa que a gente teve que definir, uma vez que a gente viu aonde a gente vai trabalhar e com quem, no caso, Banco Itaú Corban, na faixa de idade de 70 a 74 anos, eu sei qual é o público. Agora, como que eu vou atender esse público? Qual é a minha esteira que eu vou atender esse público? Quais são as particularidades que tem, os problemas que tem ali, e quais são as soluções para esses problemas?
Os bancos que a gente selecionou ontem na estratégia ia ser o Banco Crefisa, o primeiro banco, que ele vai até 73 anos e 11 meses e 29 dias, e o Banco BRB, que vai até 72 anos e 11 meses. Aonde não coubesse o cliente na Crefisa, eu colocaria ele no BRB. E o BRB vai até 77 anos, diminuindo o prazo. A Crefisa vai até 79 anos, diminuindo o prazo e ajustando o roteiro ali. Então a gente conseguiria fazer um bem bolado nesses clientes. Porém, tem duas particularidades que ontem eu expliquei bem detalhadamente sobre isso. Cliente mais idoso, a gente tem uma certa dificuldade de tecnologia, que é na parte de formalização. E o segundo dificuldade que a gente tem com ele é que eles trocam muito de número. As soluções que a gente achou para isso, procurar para formalização primeiro, é procurar com quem ele mora. Na hora que você estiver na negociação com ele, conversando com ele, você conversar pensando, você tem algum filho, algum neto, algum sobrinho, e isso traz para você, inclusive, a argumentação de venda. Ontem eu falei bem claramente sobre isso, ficou bem detalhado. Já é, inclusive, uma argumentação de venda de confiança. Uma vez que você não quer falar só com o aposentado, um golpista não quer falar com o filho, com o neto, com o sobrinho, que é mais novo, porque vai manchar a venda dele ali, o golpe dele. Já a gente que é sério, a gente precisa de ajuda para finalizar esse contrato. E no momento que você fala, você tem um filho, um neto, um sobrinho, que possa auxiliar a gente nesse processo aqui, para você fazer sua foto e tudo mais, dá até mais segurança para o aposentado. Claro que vai ter um ou outro que ele não quer falar para ninguém que está fazendo um empréstimo, mas ele vai pedir para um vizinho, para um amigo. Você dá essas opções também. Você tem algum amigo, com um vizinho, alguém que manja de tecnologia, que tem um celular com uma câmera boa, que te ajude a tirar essa foto ali e acompanhe ele no processo de formalização. Essa é uma das soluções para esse público que a gente criou ontem, essa estratégia. Segunda coisa, a gente falou sobre as soluções de higienização de lista, que é uma das coisas que muita gente tem problemas hoje nas estratégias, que é justamente maneiras de você conseguir gastar menos e ter uma higienização. Ontem eu expliquei, não vou entrar agora nessa questão de higienização, porque você vai lá ver o replay, se você não viu, da aula 3, para você aprender passo a passo como é que você higieniza a praticamente custo zero a sua lista. Bem mais barato do que pagar softwares, pessoas, empresas, para fazer um enriquecimento de dados para você na sua lista. Tem inúmeras maneiras de fazer. Eu mostrei ontem uma maneira legal de fazer, tá? E com essa estratégia, a gente consegue trabalhar bacana, a gente consegue estar bem filtrado, deixa eu interromper o compartilhamento rapidão aqui, a gente consegue trabalhar bem focado. Então, na primeira aula, você entendeu o processo, na segunda aula, você aprendeu a otimizar os dados do teu negócio. Na terceira aula, você aprendeu as estratégias de vendas. Ontem, a gente falou das estratégias de vendas, eu te ensinei do zero, filtrar cliente, eu consegui te ensinar a ver copy, mostrei para você a nossa estratégia de Facebook Ads, mostrei para você ali as copies que a gente está usando no WhatsApp em massa, mostrei para você as copies que a gente está usando ali dentro do SMS, mostrei para você, inclusive, né, como é que a gente se comunica, teve uma parte, inclusive, de argumentação de vendas. Então, agora, a gente acabou de terminar esse resumo. A primeira pergunta que eu falo, que eu vou fazer para você que está aqui comigo agora, ficou claro para você, essas primeiras 3 aulas, o resumo que a gente fez aqui, ficou claro para você, você conseguiu sacar o potencial da portabilidade, te tirou do lugar, fez você pensar, porque esse foi o primeiro objetivo. E a partir daqui, a gente vai começar a ter 2 caminhos. A partir desse momento que eu vou falar para você, você tem 2 opções. A primeira opção, você pega tudo que eu te ensinei até aqui e você vai seguir sozinho, né? Você tem a oportunidade de participar do nosso grupo, a gente vai estar lá, a gente vai trocar feedback, conforme, é claro que não dá pra gente dar toda aquela atenção, porque vocês viram, o grupo com 1000 pessoas ali, o pessoal falando à torta e à direita, lá no Corban Estratégico, por exemplo, infelizmente a gente não consegue todo mundo responder ali dentro. Eu sempre dedico uma parte do meu dia a fazer isso. A gente construiu também um canal no YouTube. O canal no YouTube é para te passar conteúdo durante a semana, para trazer novidade para você. Uma vez por semana a gente faz live dentro do canal, então é uma maneira daqui para frente de você acompanhar a gente mais próximo. Só que agora tem um segundo caminho que hoje a gente vai abrir essa oportunidade para algumas pessoas. Não é para todo mundo. Eu sou muito honesto, muito transparente. O que a gente vai falar aqui é sobre a nossa mentoria. A gente vai abrir hoje as vagas da nossa mentoria e vai ficar aberto até na próxima terça-feira, que é o dia 30. A nossa mentoria, eu vou explicar ela detalhadamente, como que funciona, o que acontece quando a pessoa entra numa mentoria conosco.
O que você viu aqui é a pontinha do iceberg do que acontece dentro da nossa mentoria. A minha mentoria, ela é um mastermind. E a primeira coisa que eu vou explicar para você é o que é o conceito de um mastermind. Para quem não conhece ainda o conceito de mastermind, basicamente é um conceito de mente mestra, aonde você está dentro de um grupo onde as pessoas têm habilidades diferentes, mas um único objetivo: potencializar uns aos outros. Então imagina você dentro de um grupo onde tem pessoas que estão focadas em fazer portabilidade de maneira super efetiva. E pessoas de todos os níveis. Pessoas que começaram há pouco tempo na portabilidade, mas não ficam perguntando regrinha de roteiro, elas realmente estudam, aplicam, fazem acontecer. Hoje estão vendendo 200, 300, 400, 500 mil. Pessoas que hoje já entenderam que a portabilidade, estão fazendo o que precisa ser feito, estão vendendo 1 milhão, 2, 3, 5 milhões por mês, e pessoas que já estão de forma mais robusta no mercado, vendendo 5, 10, 15, 20, inclusive tem uma pessoa lá que vende 40 milhões por mês de portabilidade na operação. Claro que a operação dela é bem mais robusta, tem vários colaboradores e ela tá lá com a gente. Você não vai ficar um dia, uma semana, um mês conosco. Sabe como funciona? Toda a semana a gente se reúne e a gente fala de tudo o que aconteceu durante a semana. Os seus problemas que aconteceram, você pode trazer para dentro da nossa sessão estratégica. Você pode compartilhar conosco e nós vamos compartilhar as soluções. Porque muitas vezes nós já passamos, eu posso já ter passado, um colega que está lá dentro pode já ter passado pelo problema que você está enfrentando. E a gente vai te ajudar a solucionar o problema da tua operação. E além disso, nós vamos compartilhar com você exatamente o que está acontecendo no nosso dia a dia e o que está dando certo. Você imagina em tempo real você poder saber o que está acontecendo com a nossa estratégia de WhatsApp, o que está acontecendo com a nossa estratégia de tráfego pago, o que está acontecendo com a nossa estratégia de WhatsApp, de SMS. Quem está trabalhando com a discadora vai compartilhar o que está trabalhando com a discadora, o que está fazendo, o resultado que está trazendo. Esse é o potencial que a gente tem lá dentro do nosso mastermind, da nossa mentoria. Thiago, quanto tempo eu vou ficar contigo nessa mentoria? 2023, quantas semanas tem para encerrar 2023? Pegue depois, some quantas semanas tem até a última semana de dezembro de 2023. Esse é o prazo que você vai ter para ficar conosco. E depois, se você quiser, você pode renovar para mais 6 meses. O prazo geralmente são 6 meses que você vai ficar conosco dentro da mentoria. Então, toda semana você vai ter acesso a mim e aos parceiros dentro da mentoria, com alguns diferenciais. E além de você estar toda semana conosco e poder compartilhar o que está acontecendo com você e a gente te ajudar na sua operação, você vai ter a gente trabalhando junto com você, porque esse é o potencial de um mastermind, é um potencializar um negócio do outro. Você também vai ter acesso a todos os conteúdos que nós gravarmos. Lá dentro a gente tem curso, tem algumas pessoas aqui que são meus alunos, por exemplo, no curso de INSS. A gente tem um curso de portabilidade focado de INSS. Esse curso está lá dentro. A gente tem curso focado em SIAP. A gente tem curso focado em Exército. A gente está acabando de gravar agora um treinamento focado em tráfego pago com todas as estratégias que a gente utiliza usando do passo a passo, te ensinando do zero a usar o tráfego pago. Você vai ter acesso. Curso de marketing digital, a gente está colocando lá dentro, você vai ter acesso. Isso é um bônus, um plus para você lá dentro da nossa comunidade, que lá eu chamo de a comunidade VIP dos Masterminds. A gente consegue ter tudo isso num lugar. Além disso, Thiago, poxa, mas é legal, mas eu não tenho cliente. Eu estou começando agora. Você vai ter acesso à lista também. Lá a gente tem acesso à lista. Sempre que entra comigo, a primeira coisa que eu faço, você entrou no Mastermind, eu sempre te pergunto, você precisa de lista? Você quer uma lista? Meu caso aqui é INSS, então eu posso compartilhar contigo do INSS. Você quer uma lista do seu estado, de algum outro estado do país para você trabalhar? Eu passo para você, para que você não tenha desculpas para você operar. Thiago, onde é que eu vou fazer a estratégia de SMS? Você vai fazer onde você quiser, mas se quiser indicação de onde eu faço, eu passo o contato para você. Thiago, qual é a promotora que você trabalha? Você quer contato? Eu passo para você. O importante é você entender a oportunidade que você começa a ter agora. Você vai estar abastecido com ferramentas,
com parceria e principalmente acompanhado das pessoas certas, para que você potencialize o seu negócio, para você não dar desculpa de falar, eu não tenho acompanhamento, eu não tenho ajuda, eu não tenho apoio. Você vai ter tudo isso. Eu vou te dar um exemplo prático, inclusive de uma coisa que acontece dentro lá do nosso Mastermind. Quando você entrar, se você ainda não faz pelo menos 1 milhão por mês, o meu primeiro desafio para você, se você já entendeu a portabilidade, você já entendeu, se você não estava aqui, você entende que você precisa fazer acontecer. Você precisa fazer acontecer. Então, meu primeiro desafio para você tem que bater o seu primeiro 1 milhão. E você tem um prazo para isso. Você vai ter 90 dias, você vai ficar 6 meses conosco. Você vai ter 90 dias para você bater o seu primeiro 1 milhão. E eu vou pegar no seu pé. Toda semana a gente vai estar junto e eu vou te perguntar como é que você tá, onde você tem dificuldade, a gente vai te ajudar e você vai ter a liberdade. Hora ou outra, se você tiver alguma coisa que você precisa trocar uma ideia, você pode marcar, me ligar, a gente conversa e você vai ter esse apoio. Então, hoje eu vou te chamar para uma coisa, para você caminhar junto comigo. Eu não tô aqui para pegar o seu dinheiro e ir embora. Eu tô aqui para a gente continuar andando juntos. Você agora que tem que colocar a mão na consciência e imaginar quanto valeria para você passar aí 6 meses do lado de pessoas que vão potencializar o teu negócio, ter acesso a todo o conteúdo disponível lá dentro, poder pegar na fonte a informação, não é com o gerente comercial, não é com o banco, diretamente no campo de batalha de quem está fazendo isso dia a dia. Poder perguntar para quem sabe o que está fazendo. Cara, eu estou fazendo isso aqui, eu fiz esse filtro de mailing, o que você acha? E você tem uma resposta exatamente de o que eu faria, o que o outro faria. Você tem, por exemplo, colaboradores que não sabem fazer portabilidade. Você poder participar junto ali dos eventos que estão tendo, dos treinamentos, poder treinar eles com essa visão de mercado, para eles olharem para o mercado pensando em realmente dar resultado para a tua empresa. Quanto vale isso para você? Para muita gente não tem acesso a isso, eles pagariam uma fortuna para ter acesso a isso. Então, eu pensei muitas vezes em precificar isso aqui, sendo 10 mil reais, 20 mil reais, e muita gente entraria. Muita gente pagaria, porque essa é a solução de todos os problemas da vida do empresário. Mas a gente tentou fazer o possível para deixar o mais acessível que a gente conseguiu. E a gente chegou nos números. Muita gente paga aí, né, 2, 3, 4, 5 mil reais, às vezes muito mais do que isso, para ferramentas, para poder ter as ferramentas, para poder trabalhar. Às vezes está pagando para gestores de tráfego 1.500, 800, 2.000 e não está tendo resultado. Você vai ter tudo num lugar só. E eu vou te falar, você tem condições diferenciadas para você fazer o acesso à nossa mentoria. Eu poderia te cobrar 10 mil reais, 15, 20 e gente entraria. Só que hoje a gente vai fazer bem diferente. A gente vai te dar a opção de você parcelar no cartão de crédito ou pagar de forma híbrida se você quiser. E o valor da inscrição eu vou deixar você mesmo olhar, tá? Vou deixar você mesmo, vou tentar pegar o link aqui, vou mandar para você aqui no chat. Você vai entrar, você vai ver e você vai poder fazer a sua inscrição. Você tem 7 dias para você fazer a sua inscrição. A inscrição tem 2 maneiras de você fazer. 12 parcelinhas de R$ 199, que é isso que você paga lá no seu CRM, que muitas vezes não funciona, você pode parcelar no seu cartão de crédito, ou então você pode fazer o pagamento à vista sem juros, via Pix, é só você me chamar. Aí vai sair por R$ 2 mil à vista. Esse é o preço, esse é o passo para você conseguir hoje entrar no nosso Mastermind, passar os próximos 6 meses potencializando o seu negócio, e aí, quem sabe, daqui a 3 meses, você ser um dos que está falando que está vendendo 5, 10, 20 milhões de reais. Eu não sei quanto hoje você vende, eu não sei qual é o número que você quer, mas eu vou te falar que você consegue ter o resultado que você precisa unindo as estratégias, tá? A gente tem várias estratégias que podem te ajudar. Não é uma única estratégia. A gente tem um acompanhamento aí desses 6 meses para você trabalhar várias. Aqui a gente trabalha com 3 estratégias principais. Uma estratégia, tráfego pago. Segunda estratégia, SMS. Terceira estratégia, a gente trabalha bastante com o WhatsApp. E a gente trabalha com volumes bem interessantes. Então, tudo isso você vai aprender dentro da mentoria. A gente vai discutir esses assuntos dentro da mentoria. Você vai conseguir, inclusive, muita gente me perguntou, se eu tenho um sócio, eu consigo colocar o meu sócio para fazer junto comigo?
Consegue, você não precisa pagar 2 vezes. Tem gente que faz você pagar 2 vezes. Você não vai pagar comigo 2 vezes. Se você e mais um sócio, você pode entrar você e o seu sócio. Tiago, é eu e o gestor da minha empresa. Eu posso entrar eu e o gestor da minha empresa? Pode. Você pode entrar você e o gestor da sua empresa. Só fala comigo antes. Esse link que eu mandei para você aqui no chat, esse link é lá da plataforma da Hotmart, onde você pode fazer o pagamento diretamente por lá. Se você quiser fazer via Pix, quiser que seja rápido a liberação e tudo mais, inclusive nós já vamos ter uma sessão essa semana. Quem entrar antes de quinta-feira à noite, a gente vai ter uma sessão já com o nosso grupo. Você vai ser aconchegado dentro de um grupo que já existe. As pessoas já estão lá dentro, elas já estão fazendo acontecer. O que você precisa é justamente tomar a decisão para começar imediatamente a fazer o seu negócio desse jeito, funcionar. É uma outra estratégia que você tem que colocar dentro do seu negócio. Esse é um investimento para que você consiga fazer o jogo começar a acontecer. E aí, maio, a gente tem ainda 2 semanas praticamente. Essa sessão agora dessa semana vai ser na quinta-feira. O pessoal já votou, toda semana a gente vota. Toda semana a gente vota para ver qual é o melhor dia. Então o pessoal votou e já decidiram que vai ser na quinta-feira. Na semana que vem, quem entrar hoje, quem entrar amanhã, quem entrar durante a semana, vai poder votar para ver qual é o melhor dia para a gente fazer a sessão. Tiago, mas fora o grupo, eu posso te chamar no privado para trocar uma ideia? Pode, você pode me chamar no privado. Eu não vou te responder na mesma hora que você chamar, porque eu também tenho a minha operação, que ela também está rodando aqui o dia inteiro, eu preciso cuidar dela. Então, durante o dia, pouco do tempo eu vou estar na minha operação, porém, eu tento sempre encaixar você que está junto comigo. Então, tem mentorado que me liga, tem mentorado que manda mensagem no WhatsApp privado, e a gente vai trocando essa ideia. No link que eu te mandei, ele tem 3 opções de pagamento. Ele vai te dar ali o Pix para você pagar à vista, ele vai te dar a opção de você pagar via cartão de crédito, ele vai te dar a opção de você pagar em 2 cartões de crédito e vai te dar a opção também, se você quiser, de pagar em mais de um cartão. Você pode dividir em 2 cartões. Tá? Você pode dividir um pouco num cartão, um pouco no outro cartão, e se você precisar, você pode fazer o pagamento de forma híbrida, um pouco no Pix, um pouco no cartão, ou um pouco em 2 cartões e um pouco no Pix. O que você não pode é ficar paralisado, olhar para R$ 2.000 e pensar, poxa vida, eu não tenho R$ 2.000. Eu quero que você faça uma reflexão, você bem honesto, bem transparente contigo. Eu quero que você faça a reflexão junto comigo. Se hoje você tivesse com alguém que você ama muito, alguém que você realmente não quer ver o mal, a pessoa tá contigo, e você quer o bem dessa pessoa, um filho, o esposo, a mulher, alguém que você ama, essa pessoa tem um problema sério de saúde e você precisa que ela continue vivendo. E o médico chegasse para você e falasse o seguinte, ó, a cirurgia que vai salvar a vida dessa pessoa custa R$ 2.000. Você deixaria essa pessoa morrer? Seja bem honesto consigo. Você iria deixar essa pessoa morrer? Imagina que essa pessoa é o seu filho, é a sua esposa. Eu tenho certeza que você ia dar um jeito. Mesmo que você não tivesse, você ia dar um jeito. Essa analogia, ela é justamente uma analogia que mostra como você leva o seu negócio. Se você levar o seu negócio tão a sério quanto você leva o seu filho, a sua esposa, se você realmente leva a sério, essa cirurgia é o acesso à mentoria. Se você realmente leva a sério, você vai ter 7 dias. Não é agora, gente. Não tem só hoje, enquanto a gente está aqui conversando. Você tem até na terça-feira da semana que vem, dia 30, para você tomar a decisão de entrar na nossa mentoria. Se você tomar a decisão, Thiago, eu dei um jeito, eu tô aqui com a grana, eu quero entrar, eu peguei o meu limite, eu dei um jeito, você pode ter certeza que vai valer a pena. Eu não vou citar nomes, porque você vai entrar depois na comunidade, você vai ver, e eu não quero expor a pessoa em si, o nome, mas teve 2 pessoas no mês passado, quando a gente abriu, que elas não tinham condições de entrar. O que ela fez? Ela pegou o limite dela emprestado para poder entrar. Eu não estou aqui te induzindo a se endividar. É porque eu sei que vai valer a pena. Você, não estou falando para você fazer isso, mas eu vou dar um exemplo de prioridade. Ele tinha o negócio rodando, só que ele estava vendendo menos do que ele precisava para sobreviver, porque o negócio continuasse fazendo acontecer. E ele me chamou no privado, me ligou, inclusive, falou, Thiago, cara, vou ser bem honesto, bem transparente contigo, esse é o meu dinheiro. Ele falou quanto que ele tinha. Um pouquinho mais do que o valor da mentoria. Eu tenho esse dinheiro aqui, eu não posso errar.
que você me aconselha? Você acha que eu devo entrar na mentoria ou continuo tentando sozinho? E eu perguntei para ele, qual é a sua prioridade? Você leva o seu negócio a sério de verdade? Você realmente faz o que precisa fazer para o seu negócio dar certo? Faço, Thiago. Hoje, quanto que você está vendendo? 150, 200 mil. Ele entrou, ele tomou a decisão, entrou, pegou o mailing. Até semana passada, eu conversei com ele, ele estava com 750 mil averbado, pegando o mailing, aplicando as estratégias, ele e a esposa trabalhando. Hoje, me ligou um parceiro, que foi os dois que fizeram isso. Me ligou um outro parceiro que estava com 300 mil vendendo em média e não conseguia avançar. Fazia mais de 6 meses que ele não conseguia avançar a mais do que esse valor. O que esse camarada fez? Ele aplicou a estratégia do SMS, aplicou a estratégia do WhatsApp para aplicar o tráfego pago em conjunto. Ele, um funcionário e a esposa trabalhando. Ele me ligou ontem, batendo o primeiro milhão dele em 30 dias. Ele saiu dos 300 e foi até 1 milhão. Na hora que você estiver dentro da comunidade, você vai escutar essas histórias. E essas histórias não é apelativas para te fazer comprar alguma coisa no sopetão, não. Eu não vou falar nem para você comprar agora. Pensa, me chama no particular, vai lá conversar comigo para você tomar essa decisão. Se você precisar conversar comigo, me mostrar o seu cenário, vai ser um prazer trocar ideia contigo e fazer você ver os dois lados da situação, se é boa ou não para você. Eu estou te mostrando exatamente a oportunidade para quê? Para daqui a pouco, quando chegar no dia 30, se de repente você resolver comprar depois do prazo, você não vai ter mais opção. E aí você, de repente, não ficar arrependido. Me chama, conversa, troca ideia. Se você tiver qualquer dúvida sobre isso, coloque no chat que você vai ver, eu vou te responder e tudo mais. A oportunidade já está aí, está disponível para você. Se você tiver qualquer dificuldade a respeito disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o meu número de WhatsApp, me liga, manda mensagem, vamos trocar uma ideia, principalmente para você, melhor me chamar lá no WhatsApp, a gente troca uma ideia bacana, se você ainda não tem o meu número, é esse número aqui, ó, DDD 92 99296 5473. Me chama lá, vamos trocar uma ideia, mas não fica de fora dessa turma, porque a partir daí vai começar a sua transformação, tá? Esse é o objetivo, é a gente ir junto até a sua transformação acontecer. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha tirado o maior proveito possível da nossa jornada Corban Estratégico. Essa é a primeira edição que a gente faz online, 100% online. A gente fazia muita coisa fechada, grupo fechado que não ia para canal no YouTube, não ficava disponível, e essa é a primeira vez que a gente está fazendo e deixando você trocar ideia com a gente, inclusive colocando o replay disponível para você. Então essa é a primeira vez que a gente está fazendo isso. No futuro, virão outros. Porém, eu não posso te garantir que vão vir com essa condição. E prova disso é o que eu fiz na última turma. Na última turma, o investimento foi R$ 1.500 para eles entrarem. Só que era diferente a pegada, foi bem diferente a condição. Eles foram a primeira turma do Corban Estratégico. Então a gente fez desse jeito para eles. E eu falei naquele dia que a gente ia fechar o carrinho. Falei, gente, ó, eu vou abrir o carrinho hoje e em 3 dias a gente vai fechar o carrinho. Só que eu te garanto que na próxima turma vai ser diferente. Eu cumpri hoje a nossa promessa. A gente está abrindo aqui e tem gente que falou para mim no privado, Thiago, eu pago para ver se você vai fazer uma condição diferente. Quando você for abrir, eu tenho certeza que você vai abrir ou mais barato ou o mesmo preço. Tá aqui, a prova que a gente fala, a gente cumpre, tá bom? Assim como eu prometi que ia entregar o material gratuito dentro dos grupos, lá eu entreguei. Eu prometi que eu ia mostrar nossas estratégias, eu entreguei. Do jeito que eu prometi que eu ia abrir conta de anúncio para mostrar criativo, eu abri a conta de anúncio, tá bom? Então agora, mais uma vez, estou fazendo aqui para você o feedback e falando, essa é uma condição que eu não posso te garantir que vai continuar nos próximas vezes que a gente abrir. E eu não posso nem te garantir, na verdade, que a gente vai abrir uma próxima turma no mês que vem. Eu abri uma turma do mês passado para cá, porque a gente queria trazer uma galera que não conseguiu entrar na turma anterior. A gente calibrou aqui as turbinas e abrimos. Só que possivelmente eu não abra no mês que vem, até porque a gente está num momento grande de expansão aqui do nosso projeto e precisa um pouco mais da minha atenção. E quem entrar, inclusive, eu preciso dar atenção junto com quem já está dentro da nossa turma. Então a gente primeiro vai dar atenção para essa galera, a gente vai cuidar de você que está entrando na nossa mentoria, para que a gente consiga fazer você ter o resultado que você precisa. Então esse é o nosso compromisso contigo, tá bom?
Me chame no WhatsApp, tá? Eu vou encerrar para não ficar tão gigante essa aula aqui. A gente já deu os resumos, eu já mandei para você o link aqui, já mandei para você aqui o feedback real, falei o preço certinho, não escondo nada, tudo redondinho. Se tiver qualquer dúvida, me chame lá dentro do WhatsApp que a gente vai trocar uma ideia muito bacana, viu? De cara, eu quero te agradecer por você que ficou comigo até aqui, você que participou da jornada, você que vai ver no replay depois. Muito obrigado por fazer parte desse começo, desse movimento que a gente está criando, que eu tenho certeza que isso aqui vai transformar muitas vidas e vai fazer a diferença em muitos negócios, viu? Desde já, um abraço para você e eu já te vejo ou lá no meu WhatsApp ou então em uma próxima aula. Grande abraço. Deixa eu finalizar aqui a gravação. Deixa eu só finalizar aqui a gravação.